Galerinha, aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos dar continuidade à correção da segunda parte da atividade do capítulo Política e Cultura. Lembrando de abrir o livro na página correta, espero que vocês já tenham respondido essa questão. Hoje nós vamos apenas corrigir o exercício, beleza? Bora lá! Lá na parte Conectar o Pensamento, o texto fala o seguinte: a política é um meio para resolver os conflitos e discutir as soluções por meio do diálogo, desde as diferenças que existem entre nossos colegas, vizinhos, entre os bairros, as cidades, os estados, as regiões e, enfim, entre os países. Quanto mais estreitas tornam-se as relações, mais é preciso construir locais para realizar esse diálogo. A Assembleia das Nações Unidas é um dos lugares criados com esse fim, porém, não ficamos somente restritos a ela. Com o avanço da tecnologia, da informação, podemos fazer política, por exemplo, por meio da internet, promovendo sadias discussões em redes sociais ou escrevendo textos para blogs ou portais. Contudo, o que está debaixo de toda essa necessidade de dialogar, de se fazer política, para além da campanha eleitoral? Essa necessidade de não somente vivermos, mas de vivermos e convivermos bem. A política seria um meio para tornar a vida em sociedade a mais tranquila possível para que essa possa prosperar. Assim, lembrando o título do nosso capítulo, Política e Cultura, é preciso fazer política para que nossa cultura possa florescer nesse mundo globalizado composto de diferentes nações. O texto a seguir discorre justamente sobre isso. Leia-o. Quando nos interessamos pela relação das grandes nações entre si, pela relação das grandes nações com as pequenas, pela relação das comunidades mescladas entre si, como a da Índia, pela relação das nações-mãe, como aquelas que delas se originaram na forma de colônias, pela relação do colonizador com o nativo, pela relação entre povos de áreas como as Índias Ocidentais, onde a compulsão e induzimento econômicos criaram um grande número de raças diferentes. Por trás de todas essas questões desconcertantes, envolvendo decisões a serem tomadas diariamente por muitos homens, existe a questão do que é a cultura, e a questão de saber se é algo que podemos controlar ou influenciar deliberadamente. Tais questões se nos deparam sempre que articulamos uma teoria ou concebemos uma política de educação. Podemos até descrever a cultura simplesmente como aquilo que torna a vida digna de ser vivida, e é o que justifica outros povos e outras gerações quando dizem, ao contemplarem os resquícios e a influência de uma civilização extinta, que valeu a pena ter existido essa civilização. E a questão fala, como o texto descreve a cultura? Por que o texto dá esse significado a essa palavra? Bem, pessoal, o texto descreve a cultura como aquilo que torna a vida digna de ser vivida. Por trás de toda a preocupação em organizar politicamente as relações, seja entre diferentes cidades, pessoas, países, sociedades, está a necessidade de criar condições para uma vida digna e boa para todos. Isso tudo através do diálogo. Na próxima parte da atividade, em Por Dentro da Filosofia, o texto fala: para pensar filosoficamente no assunto que estamos estudando, podemos consultar o filósofo grego Aristóteles. Ele nos explica que a política é a gestão não violenta das relações. Isso implica reconhecer alguns fatos sobre as pessoas. Por exemplo, é fato que somos egoístas, mas isso é o que torna a política necessária para controlar ou ao menos amenizar esse nosso instinto. Assim, é preciso fazer com que o diálogo permanente seja a regra das nossas relações, não o egoísmo. Aristóteles vai além e pensa que a política não é somente uma entre outras técnicas para gerir as relações da sociedade. Na verdade, ela seria parte da natureza humana. Ele concebe essa ideia da seguinte maneira: o homem é um animal político, zoon politikon em grego. Ou seja, não é apenas um animal que vive em sociedade, é um animal que vive em uma sociedade organizada e tem relações sociais com os outros. Para Aristóteles, não basta morar em uma cidade, a polis grega na Grécia Antiga, para ser cidadão. É preciso participar da organização da cidade para que ela possa sobreviver.
No entanto, Aristóteles ainda explica que toda ação humana tem uma finalidade, e a última finalidade é a felicidade, tanto para o indivíduo como para a sociedade. A finalidade da política, portanto, é a felicidade de todos os membros da sociedade. Para o filósofo, a política não é, portanto, instrumento de luta, estratégia de poder, mas um meio dialógico para que as diferentes partes da sociedade ou da cidade possam viver em harmonia. Então, partindo para as questões, a questão 1 pergunta: segundo Aristóteles, qual a finalidade da política, pessoal? Bem, a finalidade da política, segundo o texto, é a felicidade do indivíduo e de todos os membros que compõem uma sociedade ou uma cidade. Já a questão 2 fala: o que significa dizer que o ser humano é um animal político? Bem, esse significado está ligado à ideia de que o ser humano não é apenas um ser que vive em conjunto, mas que vive em uma sociedade organizada de acordo com certas leis, com certas regras de bom convívio que visam priorizar o bem comum de todos. E a questão 3, qual é a relação entre o egoísmo e a política? Bem, aí no trecho final, Aristóteles deixa bem claro: a política tenta amenizar nosso egoísmo, fazendo com que nossas relações tenham como base o diálogo e a convivência com as outras pessoas e não meramente os nossos instintos de poder. E ainda, pensando sobre a ideia da relação entre cultura e política, a última parte, dialogar com o saber, traz as seguintes questões. Questão 1. A lei do seu país poderia ser aplicada a qualquer país do mundo? Bem, pessoal, tem algumas leis que são específicas da nossa cultura, específicas da nossa contemporaneidade, do nosso cotidiano. Então, muitas vezes, algumas leis que são aplicadas aqui no Brasil não caberiam dentro de outros países com distintas culturas. Um exemplo disso, por exemplo, é que algumas liberdades existentes no Brasil e na maioria dos países ocidentais são impensáveis em países de orientação islâmica, por exemplo. Para ficar mais claro, por exemplo, é a liberdade de expressão feminina. Aqui no Brasil, a lei diz que todo brasileiro, todo indivíduo tem liberdade de expressão. Ele nem especifica que se é apenas para homem ou para mulher. Já nas sociedades islâmicas, nós vemos uma prioridade aos direitos do homem, em contrapartida, a mulher acaba tendo seus direitos amenizados, tendo seus direitos limitados dentro dessas sociedades. Questão 2. Existe algo que deveria ser totalmente proibido em qualquer país? Bem, se a gente for analisar, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Humano, do Homem, a gente vai ver que boa parte das leis ou normas ou das propostas que são mostradas pelo texto nem sempre são aplicadas em todos os lugares. Fora que isso é uma resposta muito pessoal. Por exemplo, lá nos Estados Unidos existem estados que permitem a pena de morte, enquanto que outros estados dos Estados Unidos são contra a pena de morte. Então isso deve ser algo que é muito relativo, que tem que ser dialogado, que tem que ser pensado politicamente entre a população que compõe aquela sociedade, que compõe aquela cidade, aquele estado ou país. É claro que para nós brasileiros que somos embebidos em uma cultura ocidental, racionalista, iluminista, algumas coisas como pena de morte, terrorismo, deveriam ser tidas como leis universais. Por exemplo, uma lei que proíbe o assassinato. Tem países do Oriente Médio, por exemplo, que permitem certos tipos de violência dependendo da situação. Aqui no Brasil isso já seria desconsiderado. Então é muito relativo e delicado a gente criar uma lei que proibiria uma atitude em todo o mundo. Bem, no mínimo nós teríamos que pensar em uma lei que defendesse os seres humanos da violação das garantias dos direitos individuais, como por exemplo a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, o direito à propriedade privada e assim por diante.
E a última questão fala: se você pudesse proibir uma prática em algum país, qual seria ela? Eu, pessoalmente, pessoal, proibiria a pena de morte, proibiria a diferença de direitos entre homens e mulheres, proibiria, por exemplo, a violência contra a mulher, a violência contra a família, contra os idosos, mais especificamente lá em regiões como o Irã, garantir uma ampliação dos direitos da mulher. Mas isso são minhas respostas. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários quais seriam as proibições que vocês iriam levar em consideração em algum país de origem oriental ou ocidental, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de curtir o vídeo, de comentar aí embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão, será de muito bom grado, será muito bem-vinda, tá certo? E para a próxima videoaula, para darmos continuidade ao conteúdo do livro Poliedro, eu quero que vocês façam a leitura lá nas páginas 23, 24, 25 e 26, beleza? A todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.